Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida veio como sugestão de alguns inscritos e a gente tem de brancas aqui o Sergei Karyakin no ano de 2008, essa partida contra o Timur Radjabov. Gente, o Timur Radjabov, a gente cada vez mais vai buscando partidas fantásticas dele para entender, né, da onde surgiu esse jogador que ganhou o torneio da FIDE World Cup 2019, né? Muita gente já conhece ele de lá de trás, mas tem gente que ainda não tinha ouvido falar. E vamos ver essa partida então incrível aqui. O Sergei Karyakin está de brancas e ele abre com o peão de E4 e aqui C5, a defesa siciliana aqui pelo Radjabov. Cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, cavalo C3 e aqui G6. Olha só, a variante do dragão da defesa siciliana. E a grande força da variante do dragão da defesa siciliana é esse bispo de casas escuras, né? Muitas vezes a gente tem partidas com rocks de lados opostos, né? Então esse bispo aqui vai ficar atacando a ala onde o rei vai estar localizado, o rei das brancas vai estar localizado nessa ala. E além de tudo, as pretas também têm um jogo bastante ativo na coluna C, né? Então é um jogo bastante arriscado com chances para os dois lados, porque as brancas também vão em muitas linhas partir com tudo para cima do rei que vai estar rocado aqui na ala do rei. São partidas muito interessantes. Vamos dar uma olhada como segue aqui. Bispo em E3, preparando para dobrar e dar o grande roque. Bispo G7, F3, segurando a casa de E4 e preparando um futuro G4. Roque, dama D2, cavalo C6 desenvolvendo. Bispo C4, bispo D7, grande roque e torre C8. O palco tá pronto, né? Então aqui ambos os jogadores já deram seus roques aí de lados opostos. As negras já prepararam a torre na coluna C, o bispo da dragão da diagonal de casas escuras, e as brancas já prepararam o seu ataque, colocando aqui a bateria de dama e bispo na diagonal de casas escuras e o peão de F3 dando apoio para a subida dos peões da ala do rei. Vamos ver como continua aqui. Bispo B3, esse bispo estava indefeso numa coluna onde podem existir alguns ataques descobertos, né? Troca, perda de peça e tudo mais. Então, bispo B3, um lance seguro aqui pelo Karyakin. E agora cavalo E5. É um lance típico também de siciliana dragão. De E5 esse cavalo fica segurando G4, mas mais do que isso, e muitas vezes ele gosta de vir aqui para C4. A partida continuou com rei B1, A6 e H4. O Karyakin parte para cima, começando aí a tempestade de peões com H4. H5 tentando parar esses peões. E aqui o Karyakin vai para um sacrifício de peão com G4. H toma G4 e agora H5. O Karyakin está jogando com muita agressividade. Está tentando abrir aí as colunas para partir para esse ataque na ala do rei. Cavalo em H5 foi jogado e agora torre de D em G1. O Karyakin já colocou as torres então nas colunas G e H. A posição é bastante perigosa. O que jogar? E aqui o Timur Radjabov então continua com um ataque na ala da dama, aqui com dama em A5. Agora bispo em H6 foi jogado e as brancas então aqui o Karyakin quer trocar esses bispos, levar a dama lá. Esse bispo é uma das peças mais fortes que as negras têm na siciliana dragão, né? Então aqui o Karyakin, sabendo disso, quer eliminar esse bispo e continuar o seu ataque na ala do rei. E aqui qualquer bobeira do Radjabov pode levar essa partida por água abaixo rapidamente. Aqui pode virar nocaute muito rápido. E o Radjabov vai para uma ideia muito interessante nessa posição, que é o lance bispo F6. Olha só, deixando a torre aqui de H8. Então isso aqui é um lance temático. Muitas vezes, jogadores aí de siciliana dragão, né? Muitas vezes vão fazer isso mesmo, deixar a torre para manter esse bispo monstro da diagonal de casas escuras. Vamos ver como continua a partida. F toma G4 atacando o cavalo, bispo toma G4, o bispo está protegido aqui pelo cavalo, apesar de atacado pela torre, está defendido. E agora bispo F8, então o bispo toma em F8 capturando a torre, rei toma em F8, de rei, né gente, aqui mantendo então essa torre, também uma força da siciliana dragão nessa coluna semi-aberta, na coluna C. E agora a partida seguiu com dama em E3, tirando aqui a dama da cravada, aqui do cavalo da cravada. E agora o que jogar, né? E o Radjabov continua de forma extremamente agressiva, com torre toma C3, pasmem. É muito comum a gente ver em partidas de dragão esse tipo de sacrifício aqui, torre por cavalo em C3, ou então, que nem a gente viu aqui, deixar a torre de F8. Agora,
os dois sacrifícios temáticos da Dragão na mesma partida, por isso que essa partida aqui é considerada por muitas como uma partida imortal aí do Rajabov. A partida continuou com Dama toma C3, Dama toma C3 e B toma C3. E no final das contas vamos fazer uma contabilidade aqui. Um cavalo e um bispo para as brancas, então 2 peças menores e 2 torres contra 4 peças menores. Então a gente tem uma situação bastante diferente aí do que a gente está acostumado nas partidas de xadrez. Será que as pretas têm compensação por esses sacrifícios aí das 2 torres, sacrifício de qualidade de troca das 2 torres? Vamos ver como continua a partida. E6, bispo agora aqui em C4, cavalo toma C4, aqui entregou o bispo, mas agora desguarneceu a defesa de G4, né? Então a partida continuou com torre toma G4, e aí as brancas conseguiram trocar mais uma peça, o Karyakin, né? Bispo em E5, torre G2 e agora B5, expandindo aí na ala da dama. A partida continuou com torre em F2 e agora rei G8, segurando a entrada da torre, liberando o cavalo, né? Não permitindo a torre entrar em H7. Agora A4 foi jogado, tentando aí abrir a posição, soltar o jogo. B toma em A4, rei A2 e agora o cavalo vem para F6. O cavalo protegido aqui pelo bispo, tá atacando agora o peão de E4, torre E2 defendendo e agora D5. As pretas vão ganhando território aí. Depois de E toma D5, cavalo toma D5 e agora o peão aqui de C3 está atacado. E essa posição é muito difícil para as brancas, né? Porque como é que você vai defender uma posição como essa? E agora a gente começa a entender um pouco se o Rajabov tem alguma compensação, né? Porque ele está jogando aí praticamente com... se a gente anular aqui essas 2 peças menores de cada um, são praticamente 2 cavalos contra 2 torres, né? Então é um final bastante interessante. E agora, enfim, esse rei aqui, olha só, ele não pode defender, ele não tem as casas de B2 e B3 disponíveis para defender aqui o peão de C3. A torre não pode vir para E3, os cavalos estão dominando essa casa. Então o lance jogado na partida foi torre H3, né? Agora de H, a torre fica defendendo aqui em C3. A partida seguiu com bispo toma D4, C toma D4 e agora sim a gente tem aí 2 cavalos contra 2 torres, olha que interessante. Uma dessas torres vai cair agora por conta de cavalo F4, dando um duplo agora aqui nas torres. Torre de E em H2, cavalo toma H3, cavalo toma H3 e aí você fala, tá... O que a gente tem aí no tabuleiro? O Rajabov tem 5 peões contra 2, né? E aí a gente tem aí um cavalo contra uma torre. A gente tem um final bastante complexo, bastante difícil e muito emocionante aqui no tabuleiro. A partida continua com G5, imediatamente avançando com o peão passado aí da coluna G. Torre G3 tentando conter o peão, F6 defendendo e dando liberdade para o rei agora entrar na partida. Torre C3 atacando o cavalo vem para D2. Torre D3 ataca o cavalo mais uma vez, cavalo vem para E4 e agora a torre passou, tá aqui por trás desse peão e também vai tentar, as brancas vão tentar agora subir com seus peões também. C4 foi jogado, rei F7 e agora C5. As brancas já têm um peão passado na quinta horizontal, G4 e agora C6. Olha que posição, que final emocionante. Rei E7, o rei vai tentar segurar esse peão desenfreado, agora D5. E toma D5 e agora C7 avançando aí com o peão mais uma vez. Rei D7, torre toma D5 com cheque, rei toma C7 e torre F5. Olha que posição bacana, né? A gente tem aí o rei das brancas tá segurando aqui esses 2 peões. Esses 2 peões não são problema para as brancas. E agora a questão é, será que as brancas vão conseguir com essa torre tentar criar ameaças aí, tentar igualar a posição, ou enfim... Muito difícil das brancas quererem ganhar uma partida como essa. A questão é se elas conseguem empatar ou não. A partida continua com G3, então o Rajabov vai avançando com esse peão passado. Torre F4 atacando o cavalo. E aqui é uma posição complicada para o Rajabov, porque se ele tirar o cavalo, tá caindo aqui em F6. A torre também vai poder partir para cima aqui do peão da coluna G, né? As brancas têm essa prioridade agora. Esses são esses peões das colunas FG, porque os peões aqui da coluna A estão tranquilos, né? O rei segura aqui por enquanto. E aqui o que jogar, né? E nessa posição o Rajabov vai para mais um sacrifício, acreditem, gente. Ele faz o lance rei D7, olha que loucura, né? Deixando aqui o cavalo, a ideia é trazer o rei mais próximo aqui para ajudar esses peões aqui a descerem, né? E aí se as pretas conseguirem descer com 2 peões contra uma torre, em geral 2 peões passados e conectados são melhores do que uma torre, né? Então essa é a aposta aqui do Rajabov. A partida continua com rei B2 e aqui
foi realmente o início do fim aqui para o Sergei Karjakin, né? Aqui, por incrível que pareça, o melhor lance realmente seria torre toma em E4. O Karjakin não foi para esse lance. As pretas não conseguem vencer nessa linha. Depois de F5, torre volta para E1, F4, a torre vem para G1 e essa torre aí para os dois peões, né? Porque esse peão aqui de F não pode descer se não cai o de G, e o de G não pode avançar porque ele está sem apoio. Se aqui o rei das negras tentar ajudar, não dá tempo, tá? Porque aí depois de rei D6, por exemplo, ou rei E6, vai? Com mais assertivo. Viria rei B2, rei F5, rei C3, rei G4, rei D2. A3, por exemplo, rei E2, F3 cheque, rei E3, F2, por exemplo, torre aqui em B1. A2, torre A1, rei H3. As pretas não conseguem avançar numa posição como essa. As brancas paralisaram tudo. Tá? Depois de rei F3, por exemplo, rei H2, rei E2, rei G2, a gente tem uma posição de empate aqui, por incrível que pareça. Eu vou jogar mais um pouco só para ilustrar. Torre D1, A1 promovendo aqui, ó. Enfim, a torre não pode largar a primeira horizontal, né? Senão o peão das negras promove. E aqui nenhum dos lados consegue progredir. E a gente teria muito provavelmente aí um empate por repetição num final como esse, né? As pretas não podem avançar o peão de G, senão o rei toma em F2. E aí estaria tudo igual, né? Então, realmente aqui o lance correto deveria ser aceitar o sacrifício aqui depois de rei D7. Torre toma em E4 seria o lance do empate para as brancas. Mas depois de rei B2, agora o Teimur Radjabov vai castigar. Com como? Ele continua deixando o cavalo com rei E6. A diferença é que agora, depois de torre E4 cheque, rei F5, o rei já está muito próximo aqui dos peões e ainda com um tempo sobre a torre. E esse tempo faz toda a diferença na partida. A partida segue com torre 1 e agora rei G4. Nessa linha, rapidamente o rei já está aí próximo dos peões. Rei C2 tentando trazer o rei, mas agora G2. E essa é toda a diferença. O rei vai chegar na casa de G3. Rei D2, rei G3, rei E2 e agora A3, trazendo outro peão. Torre A1 e agora A2, na hora certa, no tempo exato. Aqui as brancas não podem capturar mais o peão de A, senão o peão aqui de G está promovendo. E nessa posição, então, o Sergei Karjakin abandonou a partida. Abandonou a partida porque agora o outro peão vai descer aqui tranquilamente, né? E aí as brancas não tem como segurar, nessa variante não vão ter como segurar aí a posição, tá bom? Depois aqui de torre toma em A2 também G1 promove e acabou, né? Vamos tentar simular aqui, vai, vamos fazer um lance qualquer aqui. Vamos fazer torre C1, vamos jogar torre D1, F5, torre A1, vamos ficar repetindo o lance aqui. F4, vamos jogar a torre C1, F3 cheque, só pra gente simular aí. Agora o rei não pode descer, né? Senão promove. Então teria que jogar aqui rei D2, por exemplo, F2, e aí as pretas teriam conseguido os dois peões passados e conectados na sétima, e aqui é vencedor, tá? Então aqui depois de torre C3, por exemplo, cheque. Rei H2 não tem mais cheque. Depois de torre A3, você pode escolher aqui o peão que você quer promover e seria um final vencedor para as negras, né? Sensacional essa partida, por isso que depois de A2 aqui o Sergei Karjakin abandonou. E essa partida ela é sensacional então porque ela tem os dois temas de sacrifício da Dragão, né? É conhecida como a Imortal do Dragão aí do Teimur Radjabov, essa partida, porque tanto o sacrifício lá da torre, né? Então para manter, para preservar o bispo aqui da longa diagonal de casas escuras, o lance bispo F6 permitindo a captura da torre, quanto o segundo sacrifício temático da Dragão, que é o torre por cavalo em C3, né? Os dois sacrifícios temáticos na mesma partida e um final sensacional como esse, né? Com o sacrifício do cavalo, peões, rei peões contra rei torre, né? Com vitória das negras, é uma partida realmente que merece aí ser considerada uma imortal. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da partida. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!